Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre planejamento e produção textual. Então olha só como essa aula vai ser interessante. Por quê? Porque quando nós falamos lá nas séries iniciais, do primeiro ao quinto ano, que vem aquela produção textual, vocês se assustam. Professora, eu não sei o que fazer, eu vou ter que escrever um texto. Vai ser quantas linhas? 10, 15? Vocês vêm com toda aquela angústia sobre o que é isso, o que é um gênero textual, o que é uma produção textual. Então, nesse processo de ensino, vocês vão compreendendo o que é um texto, como se constrói ele e que tem vários tipos de texto. Nós temos as tipologias textuais, nós temos os gêneros textuais. Então, hoje vocês irão compreender um pouquinho sobre isso. Como é esse planejamento? O que é uma produção, certo? Então, por que planejar antes de escrever é importante? Porque planejamento é o primeiro passo para escrever bem. Ele ajuda você a organizar as ideias, definir o objetivo do texto, escolher a linguagem adequada e evitar contradições. Ou seja, quando a professora passa lá para vocês uma produção textual, ela vai definir um eixo temático, ou seja, ela vai definir um tema, a não ser que o tema seja um tema livre de sua escolha. Mas se não for, o tema já vem delimitado. E aí você precisa reconhecer primeiramente o que é uma tipologia textual e qual é o gênero textual que está sendo aplicado ali nesse processo de produção textual. Por quê? A crônica, por exemplo, elas têm as suas características. Um texto narrativo também tem outra característica. Por exemplo, uma fábula tem todas aquelas características dos personagens, dos animais ganharem vida. Então, olha só como a construção é diferente. Então, inicialmente, você precisa reconhecer que tipo de texto você vai escrever. Você fazendo essa organização, você vai conseguir escrever melhor. Exemplo, ao escrever um artigo de opinião, é preciso saber qual ponto de vista será definido e quais argumentos serão utilizados. Ou seja, olha o nome aqui, ó, artigo de opinião. Subentende o quê? Que você vai colocar a sua opinião no texto. Mas quando eu falo você vai colocar a sua opinião no texto, você não vai falar eu acho, tipo assim, você não vai trazer essas marcações da língua informal ao seu texto. Você precisa seguir a norma padrão da língua portuguesa. E uma forma de você credibilizar esse texto é você usar argumentos, e esses argumentos referenciados a partir de dados, de contextos. Então, você vai enriquecer o seu texto. Etapas desse planejamento textual, como ele vai funcionar? Você vai fazer a leitura desse tema ou proposta, se tiver, vai definir o gênero textual, como eu falei para vocês, um levantamento de ideias e argumentos, pesquisa em fontes confiáveis e vai também ter um rascunho que você vai esboçar esse texto. E uma dica que eu deixo aqui para vocês é que vocês façam um mapa mental com suas ideias antes de escrever. E aí até coloquei um exemplo de mapa mental que vocês podem estar realizando na folha mesmo, no caderno, seja na folha com linhas, seja na folha sem pauta. Então, você tem essa possibilidade de rascunhar esse texto antes. Por exemplo, você está lá no seu processo de escrita, você errou. Você tem como apagar se você estiver fazendo de lápis? Sim. Mas se você estiver fazendo caneta, você vai lá, vai passar o corretivo, vai ficar aquela coisa feia, um texto rasurado. Será que isso é interessante? Não. Inclusive, nas nossas aulas de redação, nós já falamos até sobre isso. Errou, faz aquele tracinho, coloca entre parênteses, se for a folha oficial. Mas se for a folha de rascunho, isso pode acontecer, porque o próprio nome já diz, vocês irão rascunhar esse texto. Então, esse é o momento de colocar as ideias, analisar as ideias. Você olhou um tema, você pensa que não sabe nada sobre ele, tenta olhar ao redor. Como é
que isso funciona? Tentar puxar algum ponto-chave que você consiga despertar esse processo de escrita. Por exemplo, vamos falar sobre uma questão de saúde pública, uma possibilidade de tema que você iria fazer uma produção textual. E aí, falando em saúde pública, o que é que você pensa? O que é que inicialmente vem na sua cabeça, na sua memória? Tem algum gatilho que puxe aí essa informação? Vamos lá, vamos pensar na nossa cidade de Rio Branco. Como é que esse espaço urbano ele é construído? Vocês perceberam já que a cada esquina tem uma farmácia presente? É quase que uma em cima da outra. Então, por que essa necessidade, por que essa rede farmacêutica ela vem crescendo tanto? O que é que isso tem a ver com a questão de saúde pública? Por que isso é um processo industrial que cresce cada dia mais? Por que isso estará acontecendo? Olha só, você pegou um gancho de uma realidade próxima sua para tentar pensar em alguns argumentos que você pode colocar no seu texto. Quando nós falamos de saúde pública, nós também pensamos em quê? Nos sistemas, por exemplo, no SUS. Como é que o SUS funciona? Como é que o SUS pode melhorar? Também pensamos em questão de saneamento básico, porque algumas pessoas não têm uma água bem tratada, não têm boas condições de moradia. Então, isso tudo vai pegando um gancho de saúde pública. Então, perceberam que às vezes, inicialmente, fica aquela coisa fechada, você acha que não sabe nada sobre o tema e quando você vai pensando devagar, vai pensando em pontos chaves, isso fica mais claro na mente. Então, olhou um tema, tenta pensar na sua realidade. O que é que isso tem proximidade com você? E se não for com você, tenta pensar nessa proximidade com o mundo em geral, certo? E o que são fontes confiáveis? São aquelas que têm um autor identificado, dados com comprovação, revisão por especialista e conteúdo atualizado. Ou seja, isso é bem importante porque você vai colocar qualquer informação lá no seu texto? Não. E aqui eu quero até chamar a atenção para vocês para um cuidado. Agora, com essa questão das inteligências artificiais, com todas essas ferramentas, o que é que nós estamos habituados? Ir lá, dar um comando, pedir, receber essa informação e já inserir nos nossos trabalhos, sem ao menos ler, sem ao menos verificar se isso está certo. E isso vai trazer uma complexidade muito grande, porque nem sempre essas inteligências artificiais, elas conseguem ali entender o que você quer dizer. Então, o que você pode colocar no seu texto? Você pode colocar artigos científicos, pode procurar livros que falem sobre isso e olhar a referência lá na internet, ver se a fonte é confiável, ver se não é uma fake news, ver se aquele realmente é um dado consolidado pelo IBGE. Então, vocês precisam ter cuidado com essas fontes confiáveis. E aí os exemplos, né, como eu falei para vocês, são os artigos, livros, sites de universidades, órgãos oficiais como o IBGE, o INEP, a OMS e jornais de grande circulação como a Folha do Estadão, BBCC e o G1. Então, aqui são exemplos de fonte que vocês podem estar pesquisando e colocar nos textos de vocês. E agora, o que é que vocês não podem fazer e que vocês têm que evitar de usar? Vocês não vão colocar lá, por exemplo, frases do Twitter, do Instagram, do Facebook, blogs pessoais sem referências, sites sem autoria e as fake news de redes sociais. Hoje, como a notícia ela está circulando muito mais rápida, principalmente nos grupos de WhatsApp, você acaba acreditando que tudo ali que você recebe é real. Mas sempre é importante você verificar a fonte, de onde está vindo aquele vídeo. Esse vídeo ele foi criado ou ele realmente é real? Será que aqui foi uma questão de IA
Ou será que aqui realmente teve um roteiro, uma gravação? Como é que isso funcionou? Ou então você receberam uma notícia de um jornal, será que o jornal, ele é aquele jornal mais tendencioso ou é um jornal que tem mais neutralidade? Então vocês precisam reconhecer tudo isso, certo? E como selecionar as informações úteis? É ler com atenção e refletir. A informação, ela responde ao tema proposto, vocês não podem fugir do tema. Você está lá falando sobre saúde pública, você não pode colocar lá uma questão de segurança pública, são temas opostos. Ele apoia o seu argumento? Está atualizado? Está bem explicado? Exemplo, se o tema é impactos ambientais do desmatamento, uma boa informação seria: segundo o INPE, em 2023, a Amazônia perdeu mais de 10 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa. Ou seja, aqui eu tenho uma referência, um dado a partir de um instituto. Então, olha só a credibilidade, um enriquecimento àquilo que eu estou querendo comunicar, escrever, dissertar, argumentar. Então, vocês precisam se perguntar sempre essas características, essas perguntas, se responde ao tema, se apoia o argumento. E, como eu falei para vocês, vocês não podem se contradizer. Se você está defendendo um ponto lá no primeiro parágrafo, você vai defendendo ele até o final. E agora vocês vão entender como isso funciona, como esses dados e argumentos, como usar. Dados são informações objetivas e verificáveis. Os argumentos são explicações que reforçam a sua opinião ou tese, e combinar os dois fortalece o seu texto. E um exemplo. Aqui eu tenho uma tese. Qual é essa tese? O desmatamento prejudica o equilíbrio climático. Isso aqui é um ponto. Dado, de acordo com o IPCC, 23% das emissões globais vêm da agropecuária e desmatamento. Então, olha só aqui, ó, mais um instituto sendo utilizado, mais um dado sendo utilizado de apoio à tese que está sendo defendida. E o argumento, isso mostra que conservar florestas é essencial para conter o aquecimento global. Então, o argumento aqui vem como função de apoiar ao que foi dito lá na tese inicial. E como você tem que estruturar esse parágrafo? Nesse caso aqui, um parágrafo argumentativo. Você tem um tópico frasal, que é a ideia o quê? É a ideia principal, é como se fosse o seu tema discorrido em uma frase. E esse tópico frasal, ele sempre vem no início do texto. Por quê? Pense que o tópico frasal, ele é a base de vocês. Você vai elaborar um mapa mental, você tem ali um ponto-chave e você vai ligando as outras certo? Na produção textual não é diferente, você vai ter uma base e aí você vai ligando os outros pontos ali dessa base. E aí você vai ao desenvolvimento, que você vai explicar a tese, esse tópico frasal que você está defendendo, e também vai colocar os dados ou exemplo com a fonte. Então, o desenvolvimento, você vai continuar discorrendo sobre esses pontos e aí, a critério de vocês, como o texto for solicitado, aqui vamos pensar no texto dissertativo argumentativo. Você pode usar um desenvolvimento ou dois desenvolvimentos. Mas se for outro tipo de texto, essa organização ela vai mudando. Cada texto tem as suas características. E aí nós vamos para a conclusão. Porque todo texto ele tem um início, meio e fim. Então, se você, lá no início você apresentou o seu texto, no desenvolvimento você continuou escrevendo, vem a conclusão para finalizar tudo. Eu coloquei um exemplo para vocês. O desmatamento afeta diretamente o clima. Ao remover grandes áreas verdes, a umidade diminuiu e as temperaturas aumentam. Segundo o IPE, houve um aumento de 12% nas queimadas em relação ao ano anterior. Esses dados reforçam a urgência de políticas ambientais eficazes. Então, olha só como o parágrafo está bem estruturado, porque inicialmente você já entende o que o texto vai falar, que é sobre o desmatamento e como isso afeta o clima. E aí, logo depois, já vem um dado
E depois vem a finalização desse parágrafo com o reforço do argumento. Ou seja, aqui o parágrafo ele está todo conectado, as ideias elas vão se correlacionando. Então, olha só como é importante como você aprende a usar essas características, como o texto ele vai ficando um texto bem estruturado, certo? E agora nós vamos à nossa atividade, porque vocês já compreenderam como é esse planejamento textual, lembrando sempre de compreender qual é a tipologia e o gênero que está sendo solicitado, e agora você vai testar o seu conhecimento. Então vamos lá. De acordo com o texto, o planejamento antes da escrita é importante, principalmente porque: letra A, facilita a escolha do título e das imagens que serão utilizadas. Será que essa é a ideia principal inicial? Será que a preocupação é com título, imagens? Letra B, garante que o texto seja mais longo e criativo. Torna o texto mais informal e com linguagem popular. Será que eu falei de linguagem popular e informal? Ajuda a organizar as ideias, definir o objetivo e evitar contradições, ou permite que o autor escreva sem precisar revisar depois. Será que todo o texto ele fica pronto inicialmente, de primeira, assim? Será que esse texto ele não tem que ser revisado depois? Vocês sabiam que toda vez que você faz uma nova leitura, você acaba ainda encontrando um erro, seja uma vírgula, seja um acento, e às vezes, quando nós estamos nesse processo de escrita, nós nem conseguimos perceber esses erros. Por isso que é interessante que, ao fazer esses textos, claro, se você estiver no momento de prática, sem ser em prova, sem ser em um concurso, mas se você tiver a possibilidade de dar para outra pessoa fazer a leitura, é interessante, porque essa pessoa ela vai reconhecer melhor o que você não está conseguindo visualizar, certo? Então, nesse sentido, qual a alternativa aqui que faz mais sentido? É a letra D. Por quê? Lá no início até do slide tem essa definição. Ter esse planejamento inicial ajuda a organizar as ideias, definir o objetivo e evitar contradições. Ou seja, você vai fazer ali como se fosse um esqueleto do texto. Nosso gabarito conferindo certinho a letra D, tá? E agora nós vamos fazer um resumo da nossa aula. Por que que é importante estudar sobre isso, sobre o planejamento textual? Porque para escrever bem você tem que planejar antes de escrever, pesquisar com critério, usar dados para fortalecer a sua argumentação, citar fontes confiáveis e lembrem-se, reler e revisar sempre. A escrita consciente ela começa com a leitura crítica. E aí, pessoal, só para a critério de chamar a atenção de vocês, o que é importante? Toda vez que nós estamos falando sobre esse planejamento textual, sobre produção, o aluno ele vê isso como algo muito distante, como se fosse muito difícil escrever um texto. E a grande chave está na prática. Por quê? Quando você está escrevendo, você consegue perceber o tamanho da sua letra, você consegue saber se você está separando as sílabas corretamente, então você consegue perceber tudo isso. Quando você vai lá fazer a prova do Enem, que tem aquele tempo que você precisa escrever a redação, você já vai saber como se deve escrever, vai saber que tempo você irá precisar para escrever um texto, se é em 10 minutos, se é meia hora, se é 1 hora. E aí, se você tiver um tempo muito extenso, conforme você vai praticando, esse tempo ele vai diminuindo. Então, quando a proposta chega, ela não vem mais com esse susto todo. Você percebe que rapidinho você escreve um texto e que, na verdade, você quer escrever mais linha. E não inicialmente quando você pergunta, professora, só 10 linhas está bom, né?
Então, olha só como o processo de prática ele vai moldando você no caminho desse processo de estudo, certo? Então, pratiquem. Não adianta saber só a teoria. Tira um tempinho, escolhe um tema, vai escrever, estuda sobre os gêneros textuais, as tipologias textuais, que vai funcionar super bem, certo? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, espero que tenham gostado da aula e eu encontro com vocês na nossa próxima aulinha, certo? Até mais, tchau, tchau!